Olá, pombinhos e pombinhas de todo o meu coração. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a aplicação da numerologia no amor. E muito mais do que isso, nós vamos falar sobre alguns mitos e verdades que rondam esta leitura. A gente vai falar sobre algumas combinações numéricas e infelizmente o vídeo não teremos tempo para falar de todas elas, mas teremos uma compreensão bem legal do todo. E para você que é novo aqui no canal, eu quero te lembrar, talvez você já tenha visto algum vídeo meu, eu tenho pedido a nossa moeda de troca no começo de cada vídeo, é um acordo que eu faço com você. Se esse vídeo, se você me assistir até o final, assistir boa parte do conteúdo e ele te agregar a sabedoria de alguma forma, tem o botãozinho de compartilhar aqui embaixo, que ele é um botãozinho para você mandar por WhatsApp de duas pessoas que você gosta, que você acredita que essa sabedoria vai agregar de alguma maneira para elas. Ao fazer isso, nós mantemos essa corrente do bem ativa, essa corrente na qual as consciências se iluminam frente à verdade do conhecimento. E vamos falar um pouquinho da numerologia no amor, porque o amor é uma das áreas da nossa vida que, diferentemente do dinheiro, que nos gera sensações de frustração, preocupação, medo, gana, muito perceptíveis e concretas, muito na integração entre o nosso corpo etérico e a matéria. Quando a gente fala do amor, ele vai além. Essa oscilação trata de campos mais distantes. Essa oscilação ela trata de campos a nível emocional, ela começa a brincar um pouquinho ali do eu inferior para o eu superior, ou seja, do eu mundano para o eu crístico. E quando a gente tem toda essa troca, eu posso dizer tranquilamente pelos e-mails que chegam pra gente todos os dias aqui no Instituto Vida em Números, as pessoas têm muitas preocupações relacionadas ao amor. Só que geralmente elas não fazem as perguntas certas. Elas fazem as perguntas se devem largar um marido, uma esposa, se devem dar início a um novo relacionamento, se devem passar um tempo solteiras. E por aí vai. Como esquecer o ex? Como basicamente superar o término de um relacionamento? Essas são as dores mais frequentes. Como lidar com uma traição? Como lidar com uma triangulação amorosa? Pois é. Só que essas são as perguntas erradas, porque ao fazer isso, a gente está fazendo a mesma coisa que a gente foi treinado para fazer, né, para tratar ao longo da nossa vida. A gente pega um sintoma, apreende este sintoma e cria um mecanismo para remediá-lo e assim adormecer sua voz de manifestação. Porque um relacionamento que não é saudável, ele começa muito antes. Ele começa em uma pessoa que não está saudável consigo mesma. E daí todas aquelas aparentes incompatibilidades numerológicas que existem entre os mais diferentes números, elas vêm à tona. Por quê? Porque é ego brigando com ego. Para quem se ilumina em primeiro lugar, para quem chega no nível da consciência de Cristo, para quem chega no nível de abrir o terceiro olho por meio das práticas de estudo de autoconhecimento, terapias de óleos essenciais, cristais, meditação em níveis mais avançados, a mãe professora ayahuasca. Para quem chega nesse grau de iluminação não existe isso de compatibilidade numerológica, porque você já colocou o ego por terra. Porém, enquanto o ego ainda está lá, farpando você, gerando a competitividade, gerando vontade de se provar, despertando medo da perda. Enquanto o ego ainda está lá, sim, a ferramenta que eu vou mostrar para você agora é de profunda importância para você conhecer aquilo que vai te levar a determinados limites. Por quê? Olha essa imagem que está aparecendo aqui na tela. Essa é a nossa metodologia autoral da roda dos números. Eu editei um pouco a foto para diminuir a complexidade dos conceitos aí. E aí nós vemos o que basicamente? Nós vemos basicamente os 9 números distribuídos. Os números que fatiam em um ternário as 12 constelações. Pois é, meus amigos. Em que nós temos a perfeita integração entre os números 9, 7 e 12, mesmo não sendo múltiplos um do outro.
Eu fico maluco quando eu vejo essa imagem, porque ela é o milagre manifesto da ordem de tudo ao nosso redor. E para reparar que cada número tem um número vizinho, né? Vamos dar o exemplo, por exemplo, do número 1, ele é vizinho do número 9 e ele é vizinho do número 2. Ok. E ao mesmo tempo, um número é sempre oposto a 2, nunca 1, ele é oposto a 2. Então, por exemplo, quando eu falo do número 9, eu estou falando de um número que ele tem uma clara oposição em relação a 4 e 5. Quando eu falo do número 1, ele tem uma clara oposição em relação a 5 e 6. E o que é essa oposição? Essa oposição ela é basicamente o exílio. São características que são contrastantes. São pessoas que elas não vão estar na mesma sintonia. Essas oposições elas têm que ser muito observadas, porque se as pessoas ainda estão num grau de desenvolvimento da consciência ainda mais embrionário, isso acaba gerando muita dor no processo, muita fissura. Lembrando que para que um relacionamento saia da etapa da paixão e consolide-se, concrete-se como amor, é preciso que essas fissuras não sejam tão profundas. É preciso que o ego não tenha criado o ressentimento e a perda de confiança. Pois é. Mas vamos falar um pouquinho dos números vizinhos, porque neles a gente também tem um pouquinho de problema, né? Por quê? Porque uma pessoa, vamos falar primeiro, antes dos números vizinhos, da pessoa que tem o mesmo número que você. Vamos dizer que você, por exemplo, tem o número 5, tá? E você encontra uma pessoa de número 5. Renato, eu li na internet que pessoas de número 5 são altamente compatíveis entre si. Isso é verdade. Sob o lado da luz e não da treva do número. Pois o 5, quando está na dor, o 5, quando está sob o domínio do ego, o que acontece com ele? Ele começa a criar mecanismos. Ele começa a criar mecanismos para ter uma vida oculta no relacionamento. Só que quando os dois fazem isso, o primeiro que descobre acaba armando o terreiro e começa a virar toda aquela questão que os dois não confiam mais um no outro e o que era um relacionamento para libertar as mentes torna-se a mais profunda prisão. Ok. Então a gente tem que entender que o número igual, ele vibra bem, ele é a conjunção perfeita de duas pessoas, desde que ambos estejam vibrando na luz e não nas trevas. Porque do mesmo jeito em que o bônus é dobrado, o ônus é cobrado quando do domínio das sombras. E daí vamos falar um pouquinho sobre números vizinhos, tá? Por exemplo, 1 e 2. 1 e 2 são vizinhos. 1 e 2 são uma compatibilidade bastante interessante. Por quê? Porque nós vemos aqui o 1, Mercúrio, a força do masculino, a força do falo rudimentar. E nós vemos Vênus, o útero da Mãe Terra. Os dois estão no campo da ação. Os dois conversam na mesma linguagem, a precognição de ambos é parecida. Um busca a glória, o outro dá suporte para a vitória. Qual que é o problema? O problema é quando estas pessoas de nível 1 e 2, elas não são dominantes nesse nível, e na polaridade, que é um tema um pouquinho mais avançado na numerologia, que tem a ver com relação numerológica de todos os números do seu mapa e também com os números dos seus pais, você vê que pode estar acontecendo uma inversão de papel. Como, por exemplo, quando o 1 é, vamos dizer, um relacionamento heterossexual, mas o homossexual também funcionaria. Num relacionamento heterossexual, o homem e a mulher, o homem é o 2 e a mulher é o 1. Isso é algo que em muitos casos, quando se trata de uma numerologia, de um número vizinho, pode dar conflito. Pode dar conflito. Porque existe uma inversão de papel, e na inversão de papel existe sempre aquela coisa em que o homem se desviriliza frente ao seu poder de lutar e gerar todo o seu esforço de luta para o relacionamento, para a família, e a mulher, por muitas vezes, acaba proletarizando o seu esforço divino. Preste atenção nessas palavras, porque elas têm uma profundidade antropomórfica muito grande. Mas uma vez que a gente compreende que essa relação tem essa inversão de papéis,
O que acontece? Se existe uma mulher com o polo mais dominante masculino e um homem com o mais dominante feminino, né? O que acontece? Eles realmente precisam estar num nível de evolução da consciência mais alto para que esse relacionamento possa dar certo. Porque senão, a mulher vai querer se provar, mas ao mesmo tempo vai esperar uma ação do homem que não está na natureza dele. O homem vai querer se provar, vai esperar uma reação da natureza da mulher que não pertence ali àquele âmbito energético, tá? Então a gente falou dos números idênticos, a gente falou dos números vizinhos e a gente falou dos números de oposição. E o que acontece quando a gente está nessa zona que não compreende nenhuma dessas opções? Essas zonas são as zonas de neutralidade, elas são zonas em que geralmente a sinastria vai exercer, a combinação dos casais vai exercer uma força de baixos picos emocionais. Lembrando que isso não é ruim nem bom. A pessoa tem que estar preparada para desfrutar dos altos picos emocionais como uma forma de desenvolvimento. Do contrário, ela pode viver com baixos picos emocionais, só que se ela não estiver preparada para esse nível de frequência, isso vai gerar frustração, isso vai gerar muitos problemas, principalmente quando a gente fala dos números 1, 4 e 5 da numerologia, né? Que esses aí, cara, são números que, apesar do 4 gostar muito da rotina, né? 1 e o 5 não se dão bem com o âmbito das baixas emoções. E o 4, quando ele se apega à rotina, ele se apega demais. Então, meus amigos, fica aqui a dica. Qual é o seu número? Qual é o dia do seu nascimento ou o seu número de destino, obtido na redução dia, mês e ano de nascimento? Como que você, com esses dois números, para fazer uma análise inicial, uma análise básica, sempre que a gente fala do básico, ela tem uma assertividade, é claro, menor, mais restrita, né? Mas ainda assim reveladora do fractal de Deus em toda a sua criação. Porque aqui, quando falamos de números, nós nunca falamos de informações incompletas para se tomar uma decisão completa. Nós sempre falamos da completude, do todo contido em um algarismo ou em uma sequência de algarismos. O que vai mudar é o quanto que a gente coloca a lupa da visãozinha do astronauta que vê o macro ao índio que não enxerga muito o que está acontecendo ao seu redor nos outros continentes, mas sabe onde tem a armadilha do bichinho ali, que vai gerar a caça, onde tem água limpa, onde é o melhor lugar para descansar após uma caminhada. Essa é a escolha, meus queridos. Então, para você que me acompanhou até aqui, muito obrigado e muito amor na sua vida. Porque uma vez que nós acordamos para o amor de Deus que existe em cada um de nós, para a potência de amar não só aquela pessoa especial, mas todos os seres humanos, tornamo-nos empáticos. E empáticos estamos eliminando uma das maiores armadilhas do ego. Que ele faça com que a gente transforme nossa vida emocional em um verdadeiro pesadelo pela posse, pela pertença e por tudo aquilo em que você quer moldar o outro, ao invés de crescer e aprender. Porque duas consciências sempre se iluminam mais do que uma. Obrigado, obrigado e obrigado. Nós nos vemos no próximo vídeo.